Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Quatresia. Estou aqui agora para resenhar o meu primeiro livro para o canal e vai ser logo um livro que marcou a minha infância, um livro que eu li muitas vezes quando eu era menino e é um livro que eu espero um dia poder ler para o meu filho ou filha, caso um dia eu os tenha. É o livro A Árvore que Dava Dinheiro, do Domingos Pellegrini. Essa aqui é a versão que eu tenho, é uma versão um pouco já bastante desgastada, né? Que é a versão que eu tinha, que eu lia na infância. É um livro pequeno, mas muito bom. Eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha uns 10 anos. A história basicamente é a história de uma árvore que dava dinheiro, que nasce numa cidadezinha pequena chamada Felicidade e, como já era de se esperar, essa árvore que dava dinheiro muda a rotina dos pacatos cidadãos da cidade de Felicidade. Inclusive tem uma curiosidade interessante em relação ao meu exemplar. Esse exemplar aqui eu ganhei na escola. Depois de eu pegar ele tantas vezes alugado na biblioteca da escola, a bibliotecária falou, não, vou te dar um livro desse de presente que você não ficar mais vindo aqui pegar esse mesmo livro várias vezes. Aqui tem, ó, dá pra ver o carimbo da escola. Acho que tá dando pra vocês verem aí no vídeo. Enfim, é um livro muito bom mesmo. E nessa cidadezinha chamada Felicidade vivia um senhor já de bastante idade, já bastante velho, e ele era rico, milionário, tinha dinheiro com borra. Porém, ele era mão de vaca, era pão duro, ele não gastava dinheiro com nada, economizava ao máximo que podia, não tinha filhos que iam herdar aquilo, né? Enfim, ele era um suvina nato, tinha tudo, podia repartir tudo que tinha com a cidade, mas preferia economizar, enfim. Um dos exemplos de economia que ele faz, ele usava o chinelo somente num pé, no outro ele usava o sapato, porque aí demorava mais para gastar o sapato e o chinelo. Ele ficava sempre andando meio corcunda, assim, porque tinha sempre um chinelo, né, um pé mais alto ou mais baixo que o outro. E esse cara, quando ia almoçar, ele só comia feijão com chuchu. Era feijão com chuchu no almoço, feijão com chuchu na janta, sempre, o dia inteiro, só comia feijão e chuchu. Porque, né, não queria gastar dinheiro com comida, com outras comidas caras, né? Pode ser isso aí mesmo. Se bem que hoje feijão tá caro, né, então ele dá pra dizer que hoje ele estaria ostentando. E esse senhor, ele emprestava dinheiro também para as pessoas lá de Felicidade. Ele emprestava dinheiro a juros. Se a pessoa não pagasse, ele mesmo ia lá e tomava os bens, o patrimônio que essa pessoa tinha. Pegava o dinheiro emprestado com ele, mas não devolvia, ele pegava a casa, pegava o carro da pessoa e ia acumulando cada vez mais riqueza para ele, né? E como já era de se esperar, um dia o idoso morreu. E todo mundo que foi na casa dele, um bando de curiosos, foi lá não para se despedir dele, porque ninguém gostava dele, na verdade. Foram lá querendo um pedacinho da herança dele, né? Já que ele não tinha filhos, não tinha parentes lá na cidade de Felicidade, os moradores foram todos querendo a riqueza do velho para eles. Mas o velho tinha deixado um testamento, e nesse testamento ele deixou 3 sementes. E a condição era que essas sementes fossem plantadas em via pública, né? Fossem plantadas na rua, na calçada, no jardim da cidade, onde quer que seja. Eles tinham que plantar as 3 sementes lá na cidade de Felicidade, num lugar onde todo mundo pudesse ter acesso. E dessas 3 sementes, só uma que vingou, uma que ficava na pracinha da cidade lá, a pracinha central. Todo dia tinha um cachorro que ia lá e fazia o serviço de aguar, né, a planta, a semente. Aí a árvorezinha foi crescendo, crescendo, o cachorrinho todo dia lá também. E a planta foi crescendo. Só que quando virou uma árvore, ela começou a dar uma flor diferente. Você já deve estar sacando que é a árvore que dava dinheiro. As flores da árvore eram notas de dinheiro. E teve um dia que o moleque estava passando lá, perto da árvore, e logo encontrou a primeira pétala inteira, né, uma nota de dinheiro. Aí foi correndo para casa, entregou o dinheiro para a mãe, e a mãe comprou um monte de coisa para casa com aquele dinheiro. Então foi a primeira família beneficiada pela árvore. E aí certa vez teve um vendaval, um vento forte atingiu a cidade de Felicidade e as flores da árvore que já estavam prontas, as notas caíram. Mas também caíram as que não estavam prontas, né? Notas pela metade, nota faltando um pedaço maior, nota que era só uma pontinha, uma beiradinha, mas dava pra ver que era de dinheiro. E eram notas verdadeiras, tá? Notas da moeda atualizada, inclusive com a assinatura lá do presidente do Banco Central.
tudo muito bem verdadeiro, não era coisa falsificada não. Quando cada vez mais pessoas ficavam sabendo daquela coisa estranha de dinheiro aparecendo na praça, cada vez mais pessoas iam para a praça. A árvore já virou o ponto máximo de atenção daquela comunidade, todo mundo já sabia que aquela era uma árvore que dava dinheiro. E tinha gente que ficava debaixo da árvore o dia inteiro, lá de plantão, esperando desabrochar uma pétala de dinheiro, uma flor de dinheiro, e cair aquela nota no chão. E é claro, como já era de se esperar, a ganância do povo falou mais alto. Tava todo mundo louco com aquilo, todo mundo querendo muito, né? Todo o máximo de dinheiro, toda a nota que tivesse ao alcance, todo mundo estava querendo pegar um pouquinho da árvore que dava dinheiro lá em Felicidade. E com isso a pequena cidade virou um caos total. Gente correndo pra lá, gente correndo pra cá, gente desesperada gritando, gente com os braços, com as mãos, o corpo cheio de dinheiro, uma loucura total. Com isso, brasileiro não é bobo nem nada, né? Os comerciantes da cidade começaram a aumentar demais o preço dos produtos. Passaram a cobrar de valores absurdos de dinheiro por coisas simples. Mas como todo mundo tinha dinheiro para puxar a rodo, literalmente, né? Para puxar com vassoura, todo mundo cheio de grana, todo mundo comprava. E aí houve uma correria enorme, né? Todo mundo da cidade foi atacar a árvore para pegar um pedaço para levar para casa, para plantar no quintal de casa, né? Todo mundo então logo destruiu a árvore que dava dinheiro, porque todo mundo pegou um pedaço para levar para casa. E com isso o tempo foi passando e a árvore que dava dinheiro começou a nascer e a dar dinheiro em todos os quintais da cidade. Então todas as famílias tinham uma ou mais árvores já que dava dinheiro, todo mundo tinha dinheiro demais. E aí o que aconteceu? A inflação foi lá em cima, né? Os comerciantes locais começaram a se aproveitar disso e a cobrar valores caros, altíssimos, absurdos, por coisas que normalmente custavam muito menos, né? Tinha gente que pagava, por exemplo, R$1.000 num pinico, R$1.000 numa vassoura, R$5.000 num rodo, porque todo mundo tinha dinheiro em casa, né? A fartura era muita. Só que as notas da árvore que davam dinheiro tinham um problema, que eu não vou contar qual é, porque senão eu vou dar spoiler. Não é que o dinheiro era falso não, tá? Eu já falei que as notas eram verdadeiras, notas de verdade, mas as notas tinham sim um probleminha. Mas o que dá para imaginar é que Felicidade chamou a atenção do mundo inteiro. Emissoras de televisão, repórteres de rádio, TV, internet, todo mundo foi cobrir Felicidade, né? Todo mundo indo para lá para mostrar ao mundo inteiro, ao vivo, as árvores que davam dinheiro na pequena cidade de Felicidade. Essa versão que eu tenho é uma versão, como eu já mostrei, bem fininha, ela tem só 104 páginas. E tem mais uma coisa, esse livro é uma novela, mas não é novela que nem novela de televisão não, tá? Até porque não daria para colocar uma novela tão grande num livrinho tão pequeno. É uma novela no sentido de que são vários personagens e as histórias desses personagens vão se entrelaçando, vão se unindo, eles vão se encontrando ali ao longo da história e acontecem ali diálogos e tal que a trama termina de uma determinada forma devido a esses encontros dos personagens. E uma curiosidade sobre o autor da história, Domingos Pellegrini. O Domingos é escritor, jornalista e publicitário. Também já foi político, atuou como secretário de Cultura em Londrina, no Paraná. Ele diz que teve a ideia de escrever o livro sobre a árvore que dava dinheiro quando esteve na cidade de Laje do Muriaé, no interior do Rio de Janeiro. Lá tinha um pessoal desempregado que não procurava trabalho, né? E sempre que alguém perguntava, ô meu filho, você não trabalha por quê? Eles diziam que estavam esperando oportunidades de emprego nas fábricas de arredondar tijolo, engarrafar fumaça e desentortar banana. Ou seja, né? Iam ficar lá o resto da vida desempregados. E naquela época, lá naquela cidade Laje do Muriaé, a prefeitura estava instalando, né? Plantando, aliás, um monte de árvores nas cidades, em diferentes pontos. Então tinha gente que brincava, né, dizendo que não precisava procurar emprego, não precisava trabalhar não. Era só esperar as árvores do prefeito começarem a dar dinheiro para eles viverem felizes para sempre lá na cidadezinha de Laje do Muriaé. Aí então o Domingos Pellegrini teve essa ideia, né, e resolveu criar uma árvore que dava dinheiro fictícia numa cidade que não é Laje do Muriaé, é Felicidade, também é uma cidade fictícia, não adianta você procurar no Google Maps, nem na internet, Felicidade só tem no livro mesmo. Apesar de ser uma história bastante divertida, né, a árvore que dava dinheiro toca em assuntos, em detalhes interessantes, importantes para a nossa vida. Por exemplo, a economia, a cotação, né, a cotação da moeda, a inflação, taxa de juros e vários outros aspectos da economia que são explicados de uma forma muito engraçada, né, de forma que até as crianças entendam um pouco do efeito de cada um desses itens que eu citei.
embora não tenha o objetivo de ser didático, o livro incentiva a reflexão sobre essa invenção humana tão maravilhosa, né, e tão genial, e ao mesmo tempo tão catastrófica, que é o dinheiro. Inclusive, Domingos Pellegrini, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado mesmo por ter concebido essa obra-prima que marcou a minha infância, e agora eu espero que marque também a vida de outras pessoas que lerem o seu livro A Árvore que Dava Dinheiro, a partir aqui dessa minha indicação no Quatresia. É isso aí, então, pessoal. A Árvore que Dava Dinheiro, do Domingos Pellegrini, foi o meu primeiro livro resenhado aqui no canal Quatresia. Eu espero que você continue acompanhando a nossa página, que tem sempre dicas muito legais de literatura. E se você gostou desse vídeo, clique em se inscreve no canal para continuar recebendo aí as nossas novidades, e também clique em curtir. Dê um joinha aqui no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Ajude a espalhar essa mensagem aí para os seus amigos online, né? Para que mais pessoas tenham acesso a dicas de leitura bem legais aqui no canal Quatresia. Na próxima quarta-feira a gente volta com mais um vídeo. Até lá!